No banco dos réus, Leandro Pereira é acusado de executar com 6 tiros Paulo Henrique, que era empresário e lutador de MMA, em um episódio que teria começado com uma discussão banal por uma moto derrubada, mas aparentemente havia até ciúmes envolvidos. A promotoria sustenta a acusação de homicídio, enquanto a defesa alega inocência. Acompanhe os detalhes deste julgamento e descubra o que realmente aconteceu naquela noite na Vila Adélia. Bom dia, Leandro. Qual o seu nome completo? Me parece que seu microfone não está ligado. É Leandro Marcos Gomes Pereira. Sim, senhor. Ok. Eu vou fazer umas perguntas ao senhor sobre o fato. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio nas perguntas que vão ser feitas. Sim, O senhor. senhor tem algum apelido, seu Leandro? Tenho sim. Qual que é? Bota. No dia que aconteceu esse fato, e aqui na denúncia fala que foi em 12 de março de 2024, na Vila Adélia, aqui em Goiânia. O senhor estava lá nesse local? Sim, senhor. E o senhor conheceu a vítima, Paulo Henrique Biano Rodrigues? Conhecer, assim, de ter uma amizade, assim, não. Só de saber mesmo que morava na região também, eu acho. E aqui foram roladas algumas testemunhas na denúncia, que já foi lida. O senhor conhece Adriele dos Santos Silva? Sim, senhor. Quem que é essa pessoa? Uma pessoa que eu estava conhecendo. Vitória Rodrigues Pequeno? Sim, senhor. Quem que é? Oi? Quem que é essa pessoa, Vitória Rodrigues? Conhecimento que eu tenho com ela? É. Pai, tem um tempinho bom que eu conheço ela. O Tem senhor uns anos conhece? já. Janiele Rodrigues? Sim, senhor. Quem que é minha amiga, conhecida? Às vezes, assim, eu não sei. Eu conheço Janaína. E Giovana, o senhor conhece Giovana Emily? Conheço, sim, senhor. Aqui na denúncia fala que foi utilizada uma arma de fogo lá. O senhor conheceu essa arma de fogo? Não, senhor. E o senhor conhece a pessoa de Yuri Tomás da Costa Bruno? Sim, senhor. Ele era o que do senhor? Amigo? Amigo. Vocês andavam juntos? Sim, senhor. O senhor tem notícia do Yuri? Não, senhor. Não sabe onde o paradeiro dele? Não, senhor. É verdadeira a imputação que é feita? O senhor realmente matou o Paulo? Não, senhor. O senhor sabe quem que foi que matou? Não sei te dizer, senhor. No dia que aconteceu esse fato, o senhor falou que estava lá na Vila Adélia. O que aconteceu lá no dia? Parece que teve um problema de uma moto, do senhor que foi derrubada. O que aconteceu lá? Uai, eu tava lá na Transcol com a minha família, onde que tem um jogo de vôlei. Aí a Giovana me ligou para me descer para distribuidora que ela tava, né, as amigas dela. Aí eu peguei e falei para ela que ia passar lá um pouquinho, saí de lá da Transcol, sem avisar ninguém, desci lá para casa, tomei um banho. Aí no que eu tomei um banho ali, eu fui, conversei com ela no WhatsApp, ela falou que não tava na distribuidora mais, que tava lá na casa da Vitória. E aí? Aí eu peguei e desci pra lá, cheguei, já eram umas 8 e pouco da noite, saí lá de casa, cheguei lá na casa da Vitória, assim, na porta, tinha um pessoal lá na porta lá, aí eu encostei a moto de frente ao meio-fio, desci e fui falar com a Giovana, que era a pessoa que também eu tava conhecendo já tinha um tempo. Aí eu fui, abracei ela, dei um beijo nela, aí foi nesse momento o rapaz, o Paulo, pegou e chegou e derrubou a moto, veio perguntar quem que era eu, esse tipo de coisa. E aí, qual foi a reação do senhor? Minha reação foi normal. Eu falei pra ele que eu era o Cota e tal, porque as pessoas me conhecem lá assim, meus amigos. Aí ele tava meio bêbado, ele tava bem embriagado. Aí ele, na hora que ele desceu, ele foi, levantou a moto e veio conversar comigo, porque ele tava meio alterado. Não sei se era por ciúme da Giovana, o que que era. Eu conheci ela não tinha muito tempo, né? Ela tinha alguma pessoa que ela tinha envolvido, alguma coisa do tipo, eu não sei. Aí pegou, quando ele veio para chegar perto de mim, que eu vi que ele tava meio num tom agressivo, que ela tava do meu lado, eu peguei, levantei minha mão e comecei a andar para trás. Aqui fala que ele morreu por disparo de arma de fogo. O senhor não atirou? Não, senhor. O senhor não estava armado no dia? Não, senhor. E a Giovana estava ao lado do senhor? Ao lado, abraçada comigo. E ele estava sozinho, o Paulo? O senhor se lembra? Ele tava sozinho na hora, mas tinha muita gente. Lá no local tinha muita gente, mas o Paulo estava sozinho. 8 a 10 pessoas. E ele estava numa caminhonete?
Não, era um carro preto, acho que era um Corolla. Um Corolla, e o senhor Sim, senhor. era uma moto que estava encostada Sim, lá senhor. e ela chegou a ser derrubada. Ela chegou a ser derrubada. Certo. Aqui fala que o Paulo chegou a pedir desculpas por lá, por ter atingido essa moto e tal. Teve isso? Eu não lembro disso, não. Não lembra? Eu só falei pra ele que tava tranquilo. Em questão Ah, da moto, que ele derrubou a moto, levantou, falei pra ele que tava tranquilo. entendi. O senhor foi ouvido na delegacia de polícia sobre esse fato? Ou lá no presídio? Foi escutado, acho que lá na delegacia. No presídio, não. Não. Lá na delegacia, o senhor confessou esse fato? O senhor falou que foi o senhor? Não, senhor. Não. Não, senhor. E a que o senhor atribui o fato de estar sendo acusado da morte do Paulo Henrique? Não entendi. Por que o senhor acha que está sendo acusado, o senhor está sendo envolvido nesse fato de ser Não, o autor da morte do Paulo? O senhor não, sabe? não sei responder essa pergunta pro senhor. Certo. E aqui também no processo fala que o senhor era muito temido lá na região, que o senhor pertencia a alguma organização criminosa, facção criminosa. É verdade isso? Não, senhor. Não, não teve isso. Não, senhor. Aham. Bom, e depois que teve, então, esse encontro lá com o Paulo e tudo, aí o senhor chegou, levantou, pegou a moto, saiu e foi embora? Não, foi ele que levantou a moto. Ele levantou. Sim. E aí? Aí ficou tranquilo. Aí ele foi embora e passou um pouco prazo, eu fui e voltei lá pra Transcol. Ah, tá. O senhor ficou sabendo da morte do Paulo quando? Fiquei sabendo pela televisão. Quanto tempo depois? Acho que no outro dia, se eu não me engano. E lá na televisão, pela reportagem que o senhor ouviu, falava quem era o autor, que se era o senhor, se era outra Não. pessoa? Não tinha autor nenhum, não. Não falava nada. Não, senhor. Aí o senhor ficou sabendo que ele morreu. Sim, senhor. Foi lá no local que vocês estavam? Ou lá perto da Transcol? Não sei explicar pro senhor? Não sabe? O senhor morava lá perto? Sim, acho que uns 200 metros, mais ou menos. Lá. Então o senhor tinha o costume de ir lá. Andava ali tudo, pra todos os lados. E depois o senhor ficou sabendo quem que era essa pessoa do Paulo, se ele morava lá por perto, se ele era envolvido com confusão. O senhor ficou sabendo sobre a vida dele? Uai, pessoas me falaram, chegou até a falar pra mim que ele em questão parece que quando ele saía em festa e tal, era uma pessoa meio que era meio agressivo ele. Isso Acho o que senhor não ouviu? sei se era no momento que tava com álcool, tinha bebido álcool, alguma coisa do tipo, E isso o senhor ouviu de quem? De várias pessoas? de várias pessoas. O senhor lembra-se o nome de alguém? Não, Não, mas ouviu esse comentário. sim, senhor. Certo. O Yuri, ele estava lá próximo do local, ele passou por lá. O senhor viu o Yuri nesse dia No dia do fato lá, que houve a morte do Paulo? o Yuri tava mais eu. Nós estava procurando uma peça de um carro lá. No dia que aconteceu esse Sim, problema senhor. e tal. Sim, Isso. senhor. O senhor estava junto com o Yuri lá procurando uma peça, mas o senhor não estava na Transcol lá junto? Não, lá na Transcol foi o dia da discussão. Ah, então, então esse fato foi no outro Acho que foi período. uns dias depois. Ah, uns dias depois. Pois é, mas no momento da discussão, o Yuri estava lá com o senhor? Não, senhor. Não. Não, Só depois é que ele estava. senhor. Porque aqui fala que no caso foi o senhor que atirou, que o senhor que matou o Paulo Henrique e tudo, então não há esse procedimento, Não, senhor. não aconteceu dessa forma. O senhor também não sabe quem foi que atirou. Não, senhor. Tá. A sua mãe e seu pai, eles prestaram depoimento aqui, falaram que o senhor sempre teve problema, a sua mãe falava que o senhor batia a cabeça e tal. Como é que conta essa história para nós aí? Para não precisar de repetir depois, né? Daí o senhor vai falar. Nessa questão eu lembro muito pouco. Quando eu era mais novo, realmente eu era assim, estressado. Acho que coisa de criança mesmo. Acho que eu tinha acho que menos que 10 anos. E aconteceu isso. Depois que o senhor se tornou adulto, não teve mais isso. Não, senhor. Porque também houve a informação aí de que o senhor usa remédio. Sim, senhor. Para que é? Pra me dormir, pra me ficar mais calmo pra dormir. Qual o nome do remédio? Tava tomando Zolpidem e no dia que eu rompi minha tornozeleira eu tomei clonazepam, 4 Sei. comprimidos. O senhor tinha, no caso, rompeu a tornozeleira, o senhor estava usando a tornozeleira. Por causa do quê? Por causa de um crime de tráfico. Tráfico. Sim, senhor. E por que o senhor rompeu essa tornozeleira? Porque eu tava com medo da polícia fazer maldade comigo, Mas mesmo tornozelado. mesmo tornozelado. Como é que o senhor fez? O senhor cortou, jogou fora? Cortei ela e joguei fora. E depois não houve
conserto dela, não? O senhor foi colocado outra tornozeleira? Eu procurei correr atrás para colocar ela de novo. E aí? Aí tava tentando organizar, arrumando advogado e tal. Aí acabou que não deu certo. Uhum. E aí o senhor teve condenação por esse tráfico de drogas? Sim, senhor. O senhor lembra a pena? Não lembro. E teve mais outro fato que o senhor teve envolvimento? O senhor foi preso por conta de outras coisas? Eu fui preso por esse crime em 2019. Qual? Esse aqui? Sim, senhor, de Sim. tráfico. De tráfico. E sem ser o de tráfico, e esse aqui teve mais algum outro? Uai, aconteceu a questão do seguinte, eu tava preso nesse tráfico, até mesmo teve uma denúncia de um crime que eu tinha feito, só porque eu já tava preso já. E esse outro crime era o quê? Era homicídio. E aí o senhor chegou a ser julgado ou não? Fui julgado e fui absolvido. Absolvido Sim, senhor. nesse homicídio. Sim, senhor. E aí o senhor chegou aí para penitenciária, o Denir Guimarães, ou ficou só na casa de prisão provisória? Eu fiquei a maioria do prazo na casa de prisão provisória. Na CPP. Sim, senhor. Algum momento o senhor foi lá para a agência prisional cumprir pena? Pra qual? Qualquer outro fato que o senhor tenha praticado? Eu me lembro, não. Também não. Não, que eu fiquei um bom tempo lá. Certo. Atualmente o senhor está onde? Eu tô na casa de prisão provisória. Qual ala que o senhor está lá? Tô no novo bloco que tem lá, que reformou agora, que vai ser para os trabalhadores. Eu tô na intenção de trabalhar para remir a pena. E iria fazer o que lá? Trabalhar de quê? É o seguinte, o regional chegou lá esses dias, no dia que levou nós para lá, que foi no sábado passado, e falou que estava esperando uma licitação, porque lá é um bloco novo, fez galpões novos. Aí na segunda-feira, eu acho que foi agora, ele pegou e retornou lá e falou para nós que já apareceu 50 vagas. Ah, tá. E vai ser escolhido aleatoriamente, mas todos que tá lá nesse bloco, que é vaga, se eu não me engano, para 800 presos, é tudo que vai trabalhar. Certo. O senhor o senhor já ficou internado em clínica de psiquiatra, de recuperação, alguma coisa? Não, senhor. O senhor já fez algum tratamento por conta disso? Não, senhor. O senhor se considera como uma pessoa normal? Você Normal. não tem problema mental, nada disso, não? Não, senhor. Tá. Ok. Essa motocicleta era do senhor mesmo? Não, senhor. Era de quem? Meu pai. E aí ela estragou. Estragou. Quem que consertou? Eu vim preso, eu não sei informar pro senhor. O seu pai fala que foi ele. Eu não, na verdade eu nem sei. Não sabe. Porque eu vim preso e eu fui ter visita da minha mãe depois de quase 6 meses, porque eu não estava conseguindo arrumar os papéis para organizar lá para visita. Tá bom. Ok. Tem pergunta? Sim, excelência. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, tudo. Leandro, nesse processo, qual você está sendo acusado, consta, além da data de hoje, outras 2 ocasiões que o senhor foi ouvido, né, na delegacia de polícia no dia da prisão do senhor e depois na audiência. Você se recorda dessas 2 ocasiões? Me recordo, sim. Quando foi preso, foi levado para a delegacia, lá o senhor foi ouvido. Sim, senhora. E depois na audiência. Sim, senhora. Na delegacia, quando o senhor foi ouvido, o senhor estava acompanhado de alguma advogada? Mas eu não conhecia, não. Não a conhecia. Acho que foi alguém da minha família que indicou. Era a doutora Thalita? Não lembro, não. Não lembro o nome. Mas tinha uma advogada com o senhor lá. Perfeito. O senhor foi preso no dia 14 de março, correto? Sim, senhora. O senhor se lembra o dia da semana que era? Não lembro. Se era final de semana, se era durante a semana? Não lembro. Não lembro. Certo. Só para a gente esclarecer, porque foram feitas as perguntas para o senhor e talvez tenha surgido alguma dúvida. Nós, nesse processo aqui, a gente tem 2 momentos que foi perguntado para o senhor se no dia dos fatos, que é o dia 12 de março, o senhor estava no local dos fatos, lá na Vila Adélia, mais precisamente na Avenida Salvador Batalha. Aí o senhor respondeu que sim. Sim, senhora. Depois foi perguntado sobre um outro episódio, que foi essa discussão que o senhor teria tido com o Paulo, com a vítima, dias antes, correto? Sim, senhora. Então vamos primeiro voltar a esta primeira discussão e depois a gente fala dos fatos, do dia dos fatos. No dia da discussão foi isso que o senhor falou. O senhor estava na Transcol, no lugar onde tem vôlei, com a sua família, falou com Giovana. O senhor estava conhecendo tanto Giovana quanto a Adriele ao mesmo tempo? Não, senhora. Naquela época o senhor não estava com a Adriele? Não, senhora. Pronto.
Aí o senhor conversou com Giovana, ela chamou o senhor para ir numa distribuidora. Quando o senhor chegou lá, ela disse que que não estava mais lá, que estava na frente da casa de Vitória. Sim, senhora. Pronto. Esse dia, o senhor se lembra que dia da semana era? Me lembro. Não me recordo. Então vamos lá. O senhor estava nesse local com a sua família desde cedo? Desde manhã ou só à noite? Passou o dia? Lá eu acho que começa umas 7h30, 7 horas da noite. Certo. E o senhor não lembra se era uma sexta-feira, um sábado? Não me lembro, acho que era uma sexta-feira, mas não me recordo. Tá, mas não lembro o dia certo, nem. Ok. Não. Aí o senhor foi para a frente da casa da Vitória, correto? Sim, senhora. O senhor disse para nós que foi numa moto que era do seu pai. Sim, senhora. E o Na seu verdade, pai. eu nem me recordo. Porque Tá. eu fui com um amigo meu para Transcol. Você foi com um amigo seu de carona? Sim, De senhora. carona numa moto. Não, foi de carro. De carro. Aí o Mas senhor tinha pegou. Isso, aí tinha outras motos lá. Tinha. Aí o senhor pegou uma dessas motos e desceu para encontrar com Giovana. Eu vim com um amigo meu, ele me deixou lá em casa. Ah, tá. Então o senhor saiu da Transcol. Que amigo é esse que deixou o senhor em casa? É o Reginaldo. O Reginaldo deixou o senhor em casa, foi quando o senhor pegou a moto do seu pai. Sim, senhora. É porque tem uma informação aqui no processo que é importante a gente esclarecer, que essa moto seria de um conhecido, de um amigo seu, até que tinha um apelido Badeco. A própria Giovana falou isso. Sim, senhora. Então só vamos esclarecer, era do Badeco ou era do seu pai? Eu andava sempre na moto do meu pai. Se eu andei na moto desse menino, eu acho que foi uma vez só, mas eu não me lembro que dia que foi, não. O senhor não sabe se foi nesse dia dos fatos? Não me lembro. Tá. Então o senhor acredita que era uma sexta-feira, o senhor estava lá e encontrou com a Giovana. Depois que o senhor chegou no local dos fatos, é que a vítima Paulo chegou, correto? Sim, senhora. Chegou com o carro dele, um Corolla preto. Sim, senhora. Nessa hora ele já foi na direção do senhor. Foi na direção da moto, eu acho. Ele derrubou ela. Depois que ele desceu dela e levantou a moto, aí ele tava meio alterado. Ele levantou a moto por livre e espontânea vontade ou o senhor mandou ele levantar? Não, acho que foi por livre e espontânea O vontade. senhor não falou para ele, agora Não. você vai levantar isso? Não. Nada disso. Nada disso. Ele mesmo levantou. E foi nessa hora que ele foi perguntar pro senhor quem que era o senhor. Sim, senhora. Ele perguntou diretamente pro senhor ou perguntou pra Vitória que estava lá, pra Giovana ou pra outra pessoa? Eu acho que eu não me lembro se foi pra mim ou se foi pra outras pessoas, não. Tá, Porque lá nós eram umas 8 pessoas e eu acho que ele conhecia também o pessoal as lá. pessoas ali. Tá. Sim, Aí perguntou e o senhor mesmo se identificou, dizendo que era o Cota, que era o apelido que as Ele pessoas... fez uma pergunta normal, ele perguntou pra outras pessoas, eu acho. Aí depois, se eu não me engano, ele perguntou pra mim, aí eu fui e respondi. Certo. Não teve um episódio do senhor falar assim, o senhor sabe com quem que eu sou, nada disso. O senhor só falou, eu sou o Cota. Tá. Uma pessoa normal. Pronto. E aí ele foi se aproximando mais do senhor, foi isso? Sim, senhora. Foi quando o senhor disse que levantou as mãos. Foi e comecei a andar pra trás. Pronto. Isso foi antes ou depois do senhor ter dito que era o Cota? Foi, eu acho que depois. Depois, tá. Aí nessa hora que o senhor levantou a mão, o senhor falou pra ele, não chega perto de mim, não encosta em mim. Não, falei pra ele, tá tranquilo, não precisa de chegar perto de mim, tá tranquilo. Pronto. Ele tava bem alterado, ele. Ele estava alterado, você diz, de nervoso ou de embriagado? Eu acho que de embriagado, nervoso, não sei. Certo. Nessa hora, quem estava próximo dos senhores, além do senhor e ele? A Giovana tava abraçada comigo, a Janaína tava lá, a Vitória. Então, E tinha- elas todas presenciaram isso. Todas presenciou. Pronto. Aí, na hora que você falou, não precisa encostar em mim, tô de boa, ele se afastou. Ele tava vindo mais pra cima, só porque as pessoas estavam tentando... Tirar ele do senhor. Sim, senhora. Pronto. Aí conseguiram tirar. Sim, senhora. Vocês não chegaram a se agredir fisicamente lá. Não, até mesmo que eu fosse agredido ali, eu ia que sair no prejuízo, né? Certo. Aí ele fez o quê? Aí ele entrou no carro e foi embora. Sim, senhora. O senhor disse para nós hoje aqui que não se recorda dele ter pedido desculpas. Não me recordo. Se recorda se ele disse que iria pagar o custo do conserto da moto que ele chegou a esbarrar e cair no chão? Não me lembro, não me recordo. Não se lembra. Naquele dia o senhor tinha feito uso de bebida alcoólica? Eu não faço uso de O bebida. senhor não bebe e nem usa drogas? Não. Perfeito. Aí ele entrou no carro e foi embora. Sim, senhora. O senhor continuou lá ou o senhor foi embora também? Acho que eu fiquei lá mais uns 5 minutos e mais ou menos, acho uma faixa assim, e voltei lá pra Transcol. Pronto. Com a moto que o senhor estava. Sim, senhora. Tá. E de lá, depois que o senhor foi para casa, não teve mais nenhum problema. Mas nenhum problema. Tá certo. Até o dia que a vítima foi assassinada. Que o senhor disse que só ficou sabendo no dia seguinte, pela televisão, pela imprensa, não sei.
O senhor teve mais algum contato com o Paulo? O senhor chegou a encontrar com ele? Chegou a mandar mensagem ou ele mensagem para o senhor? Não, porque eu não tinha um contato assim. Você só sabia que ele morava lá no setor? Sabia que ele tinha uma oficina? Não. Não sabia? Não. No dia do episódio da moto, ele não chegou a dizer, minha oficina é em tal lugar, é ali, nada disso? Não. Tá. Então o senhor não teve mais nenhum contato com ele desse episódio, dessa discussão da história da moto, onde estava a Giovana, a Vitória e mais Janaína, até o dia que o senhor ficou sabendo que ele morreu? Não. Tá. Aí, no início do interrogatório do senhor hoje, foi perguntado, no dia dos fatos, foi dia 12, o senhor estava no local? Aí o senhor respondeu que sim. Sim. O senhor estava, inclusive, com o Yuri, que o senhor nos falou aqui. Vocês estavam indo procurar o quê que o senhor disse? É o seguinte, porque eu uso muito o carro do meu primo também. Certo. Aí eu caí num buraco com o carro e estragou algumas coisas ali na suspensão dele. Certo. Aí nesse dia eu liguei pro Yuri, pelo pai dele o pai dele que faleceu, tinha oficina lá também. Ali na Vila Canaã? Sim, senhora. Certo. Aí pelo conhecimento do pai dele, que as pessoas conhecem ele ali também, para ele me ajudar a procurar as peças mais em conta para me estar arcando com o conserto do carro do meu primo. Perfeito. E nesse dia, o senhor se lembra de ter passado na frente da oficina da vítima? Não me lembro, não me recordo. Não se lembra. Tá. O senhor chegou a ver no processo umas fotos que foram retiradas de um vídeo das câmeras de segurança ali do local? O senhor chegou a ver essas fotos? Eu não me falha a memória, eu acho que eu vi na delegacia. Na delegacia. E o senhor se recorda se, dentre essas fotos, encontrava alguma na qual o senhor estava? Sim, senhora. Perfeito. O senhor disse para nós aqui hoje que estava usando tornozeleira eletrônica em razão de um processo que o senhor foi condenado por tráfico, que já estava cumprindo em liberdade com a tornozeleira. E que o senhor chegou a romper a tornozeleira. O motivo que o senhor alegou pelo rompimento, tanto no seu interrogatório na polícia quanto hoje, é porque você estava com medo da polícia fazer algum mal. Sim, senhora. Alguma polícia específica? Rotan. Rotan. Tinha acontecido alguma coisa para o senhor ter esse medo? Eles tinham ameaçado o senhor, procurado o senhor? Em 2020, eu tive uma visita da minha avó antes da Covid. Uma visita lá onde o senhor estava preso? Sim, senhora, certo. na CPP. Aí minha avó foi e falou, 2020 ou foi 21 que chegou algum recado para mim, eu não lembro. E foi quando eles matou meu primo, o Gustavo. E assim... A polícia? A polícia. Certo. Aí chegou na casa da minha avó, depois de meu primo ter falecido, aí chegou lá na casa da minha avó e falou que o próximo que ia matar era eu. Aí, no tanto que a minha avó, que é a dona Margarida, começou a chorar, falou pra eles não falar daquele jeito e tal. Assim, foi só mais ou menos que eu me lembro que foi, que já tem um tempo já. Isso foi em 2020? 2020 a 21. Acho que meu primo morreu em 2021, não me lembro. Certo. E o senhor progrediu de regime e passou a usar a tornozeleira em que ano, o senhor lembra? 2023. Certo. E aí, o senhor estava há quanto tempo com tornozeleira antes de rompê-la? O senhor se recorda? Eu acho que na faixa de uns 4 meses. Aí depois desses 4 meses, o senhor estava com medo da polícia e rompeu? Sim, senhora. O senhor estava onde quando o senhor rompeu a tornozeleira? Eu acho que eu estava em casa. Certo. Então, esse medo da Rotan que o senhor alega é em razão dessa informação que a sua avó lhe passou quando foi visitá-lo. E dizendo que o próximo seria você. Sim, senhora. Tá certo. O senhor disse, respondendo as perguntas do magistrado, que mora lá perto. O senhor morava na casa da avó do senhor, correto? Sim, senhora. E fica exatamente em qual setor? Vila Adélia. Vila Adélia e Vila Canaã é a mesma coisa ou é um próximo do outro? É divisa de rua. Pronto. Depois nesse dia que o senhor esteve ali na Vila Canaã, procurando as peças junto com o Yuri, o senhor já estava sem a tornozeleira? Não me recordo. O que consta aqui do processo, até porque existe o sistema que faz o monitoramento, que a tornozeleira foi rompida no dia 8 de março. A morte da vítima ocorreu no dia 12 de março e o senhor foi preso no dia 14 de março. Então, a princípio, o senhor
já tinha rompido essa tornozeleira. Acho que sim. Certo. Depois que o senhor esteve lá na Vila Canaã procurando o senhor conseguiu achar essas peças? Comprou as peças? Foi o seguinte, no dia nós estava lá à procura, eu acho que não sei se eu tinha acabado de encontrar com ele, eu não me recordo. Nós estava subindo na rua, nós estava parado, acho que na porta de uma loja de amortecedor, que era um dos equipamentos que ia precisar de comprar, Certo. por ter danificado no impacto. Aí eu escutei os disparos. Então o senhor escutou os disparos? Escutei um barulho. Certo. O senhor se recorda quantos disparos? Não me recordo. Tá. Porque na hora eu tenho uma dificuldade para locomover. Certo. Por conta do projétil alojado que o senhor tem na coluna. Sim, senhora. Aí eu comecei a tentar trotar para me correr. Por conta de ter escutado os disparos. Sim, senhora. E o Yuri estava com o senhor nessa hora? Estava comigo. Certo. E vocês dois então saíram correndo por terem ouvido os disparos? Sim, senhora. O senhor sabe dizer de onde vieram esses disparos? Dava Não. para identificar? Não. Tá. Depois que os senhores saíram correndo em razão de terem ouvido os disparos, foram para onde? Eu fui, acho que lá para casa da minha avó. Certo. Eu não sei se foi no dia, se foi à noite ou à tarde, que hora que foi. Eu fui para casa da Adriele. Aí nessa época o senhor já estava conhecendo a Adriele? Sim. Não estava mais com a Giovana? Sim, estava conversando com a Adriele já. Certo. Ela é cunhada do meu primo. Meu primo que faleceu? Não, de outro. Tá. Aí você foi lá para casa dela. O senhor que ligou para ela pedindo para ir ou ela que convidou o senhor? Não me recordo. Certo. Aí o senhor lembra onde é que era a casa dela? Era aqui em Goiânia? Era outra cidade? Eu acho que era parecida, mas eu não conheço ali a região, não. Aí o senhor foi para lá e ficou lá? Foi embora no mesmo dia que o senhor chegou? Eu fiquei lá, eu fui preso lá. Quantos dias o senhor ficou lá? O senhor se lembra? Não me lembro. Foi mais de um dia? Foi. O senhor chegou a levar roupas para dormir lá, para tomar banho? Eu fui pra lá. Eu fui no dia que eu fui tipo, despreparado. Aí. Foi despreparado, significa que foi sem nenhuma roupa, sem, nenhuma muda de roupa, nenhuma mochila, nada. Não, certo. foi na intenção de conversar e se conhecer. Aí eu peguei e ela pediu pra eu dormir lá no dia com ela, porque a mãe dela trabalha no Campeão Goiano, lá na Castelo Branco. Ela perguntou se tinha jeito de eu ficar lá com ela, de eu passar a noite com ela. Eu falei que tinha. Certo. Aí já foi no dia seguinte que o senhor foi preso ou passou mais um dia? Lembro. Não se lembra. Tá. Quando o senhor foi preso, quem estava lá no local? Tava a Adriele, a mãe dela e a irmã dela pequena. Certo. Nessa ocasião, o senhor se lembra se o senhor estava usando a mesma roupa do dia que o senhor chegou lá? Ou o senhor já tinha tomado banho e pegado a roupa de alguém e trocado de roupa? Acho que no dia eu estava usando outra roupa, eu não me lembro. Mas sabe dizer se essa roupa que o senhor estava usando quando chegou na casa da Adriele, os policiais pegaram essa roupa? Não me lembro. O senhor disse para nós hoje aqui que quando viu as imagens lá na delegacia, em uma das fotos o senhor identificou o senhor. Sim, senhora. O senhor se lembra qual era a roupa que o senhor usava naquele dia? Não me lembro. Nenhum detalhe? Não. Nesse dia da briga, da discussão, na verdade, perdão, com o Paulo, o senhor estava com alguma arma de fogo? Não, senhora. E o Paulo? Não me lembro. Se tinha, eu não vi, não. Certo. Mas sabe dizer se alguém comentou alguma coisa? Tá armado? Não. Tá. Então a moto que o Paulo esbarrou e estragou era do seu pai? Pai. O Paulo chegou a ajudar financeiramente no conserto dessa moto? Eu não sei responder isso pra senhora, porque uns dias depois eu fui preso. Mas é que o senhor foi preso depois que o Paulo já tinha morrido, né? Então, antes do senhor ser preso, Paulo ainda estava vivo também. O senhor sabe dizer se ele procurou o senhor, seu pai ou qualquer pessoa, ou até o dono da oficina? Não, eu mesmo, eu não procurou, não. Não procurou, certo. Quando o senhor foi ouvido na delegacia de polícia, na presença inclusive da advogada que acompanhava o senhor chegou a dizer que a Adriele usou uma expressão que ela, na verdade, foi uma cobaia. O senhor se lembra de ter dito isso? Não me recordo. O senhor também chegou a dizer no seu interrogatório, na delegacia de polícia, que o senhor, no dia dos fatos, no dia 12 de março, no horário, por volta das 2 da tarde, o senhor estava no setor Rio Branco, na casa de um tio. Você tem um tio chamado Marcelo? Sim, senhora. Mora lá no Rio Branco? Sim, senhora. O senhor estava lá? Tava. O senhor não falou para nós hoje que estava na Vila Canaã? Tava, mas do Rio Branco eu fui pra Vila Canaã, pra procurar a peça do carro. Entendi.
Seu primo é o filho desse Marcelo, que o senhor usa o carro e que estragou? Não. Ah, é outro. O filho do Marcelo é o que faleceu. Ah, tá. E no dia da prisão do senhor não se lembra da questão da roupa. O celular do senhor foi apreendido? Eu acho que sim, eu não me lembro. O senhor estava com o seu celular lá? Tava. E aí depois o senhor não teve mais acesso a ele? Não vi Não mais sabe nada. dizer se os policiais pegaram? Não sei dizer. Há quanto tempo o senhor conhecia o Yuri? Tinha um tempo já. Eu era amigo do irmão dele, na verdade. Em 2016 eu já conheci o irmão dele, 2015, 16. E depois o senhor não ficou sabendo o que Esse tempo aconteceu ele era com o Yuri? criança. Não, fiquei um tempo bom sem Para onde ver que ele foi? Se ele está no Rio de Janeiro? Não, O senhor não ficou sabendo? não, senhora. O senhor chegou a conversar com ele depois desse episódio que vocês ouviram os tiros e saíram correndo? Não me recordo. Certo. Tá bom. Estou satisfeito. Eu tô? Assistência de acusação não tem pergunta? Palavra de defesa tem pergunta? Temos sim, excelência. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, tudo. Leandro, como a doutora Karina fez, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos dividir o seu interrogatório em duas partes para que fique muito claro para os jurados, tá? A gente vai dividir no momento da discussão, lá no dia 1º, e depois a gente vai falar sobre o dia dos fatos, tá? Sim, senhora. Você falou que para nós, você estava na Transcol, a Giovana chamou, você foi. Você falou que tinham aproximadamente 8 a 10 pessoas lá naquele local. Você conhecia todas as pessoas que estavam lá? Quase todas. Você tinha um bom relacionamento com elas? Sim, senhora. Alguma dessas pessoas teria algum motivo para ter medo de você ou falar que você era uma pessoa que tinha uma má fama, se você era amigo delas e você foi convidado para estar lá com elas? Uai, se tem, doutor, eu acho que eles não demonstram não, porque eu conheço eles há um bom tempo, que era a maioria que estava lá, e quando eu cheguei, que eu me aproximei da Giovana, eles veio até próximo de nós, conversou comigo. Certo. Agora, lá no depoimento da Giovana, que inclusive você, em sede de audiência, que você estava presente também, sobre os fatos, ela fala que você realmente chegou com a moto, só ouviu, né, o barulho da moto caindo, ela estava junto com você, que ela nem viu quando o Paulo chegou, né? E aí ela ouviu o barulho da moto caindo, e aí que depois, só para contextualizar, ela ouviu o barulho do carro do Paulo, dando um cavalo de pau, e bateu na bis que você estava, né? E aí ela falou que realmente a Vitória, a Janaína estava lá, como você explicou aqui para nós, e aí ela fala o seguinte, que quando o Paulo desceu, ele já foi para cima de você. E ela falou assim, né, que perguntando para a Vitória quem que era a pessoa, né, quem que era você, e falando assim, ó, quem é essa pessoa, neguinha? Quem que é esse? E a Vitória teria dito, não, Paulinho, ele é de boa, ele é meu amigo. Como que foi essa situação? O Paulo desceu já perguntando quem era você e já foi indo para cima de você? Como que foi isso? Eu preciso que fique muito claro. Eu acho que quando ele viu que eu tava com a Giovana, eu acho que foi o motivo dele ter ficado daquela forma, que ele estava bem alterado, igual eu falei no começo do depoimento. Ele já desceu e veio perguntando quem eu era. Certo. Foi falado que você simplesmente respondeu que você era o Cota. Você respondeu isso em que tom? Num tom normal, como se fosse estivesse falando com qualquer pessoa que perguntasse. E por que você falou esse apelido e não o seu nome, Leandro? Porque você era mais conhecido por Cota na região? Sim, senhora. E por qual motivo? Você sabe dizer o motivo que você era conhecido dessa maneira? Ou foi alguém, um amigo, que deu esse apelido e ficou? Foi, eu acho que... Não me lembro, mas já tinha um tempo já. Tá. Eu sou conhecido assim. Tinha outra pessoa com esse apelido lá? Você sabe? Se você não souber, tem problema. Tem, eu não sei responder pra senhora, não. Certo. Quando, né, ele veio pra cima de você... você respondeu para a doutora e pro doutor Gisseir que quando ele veio para cima de você, você só levantou a mão e falou, fica de boa. Ele chegou a te pedir desculpas, alguma coisa nesse sentido? Não, que eu me lembre, não. Certo. Depois do que aconteceu, que você falou que ele foi embora, você foi embora também, você saiu de lá um pouco constrangido, chateado, ou você saiu normal, de boa? Não, normal. Ah, então você não ficou nem chateado por conta do negócio da moto? Não, senhora. Outra coisa, antes da gente ir para o dia dos fatos, foi falado aqui, Leandro, e você, quando era pequeno e voltou a fazer esse tipo de comportamento agora quando grande, de tentar contra a própria vida.
os seus pais falaram aqui para nós, na qualidade de informantes, que você teria tomado uns remédios nos dias antes do fato. Você pode contar para nós como que foi essa situação? Foi no dia que eu rompi minha tornozeleira, que eu me lembro que eu tomei os remédios. Você tomou que remédio e quanto, você lembra? Tomei 4 clonazepam. Certo. Por que você tomou esses remédios? Eu tava meio atribulado na questão da polícia, né? Igual eu tinha falado já. E eu até tinha recebido ameaça um tempo e tava me sentindo meio que pressionado, eu tava com medo. Entendi. Certo, Leandro. Mas só mais uma antes da gente entrar no dia dos fatos. Você pode descrever para nós como que era a compreensão física da vítima, do Paulo? Ele era pessoa forte, maior que você, como ele era? Eu acho que em questão de corpo, assim, ele era bem mais forte. Você tem noção de quanto você pesa? Eu acho que eu peso uns 67 quilos, eu acho. Quanto você tem de altura? 1,75, 1,74. Certo. Agora, sobre o dia dos fatos. Você falou que você realmente estava lá, né, nas proximidades. Você falou, tua avó mora onde mesmo? Na Vila Adélia, abaixo da Consolação. Certo. O local onde ela mora é próximo dessa região que tem as questões de venda de carro, da Vila Canaã, que é onde tem suprimentos para carro, certo? Sim, senhora. Até mesmo do lado de cima e do lado de baixo da casa da minha avó tem várias lojas. Entendi. Você pode escrever para nós, novamente, para que fique muito claro para os senhores jurados como que foi essa dinâmica, tá? O que você foi fazer lá naquele dia? Pode falar. Eu fui atrás da peça, que foi na questão que eu usava muito o carro do meu primo, um Gol. Aí eu caí num buraco e pelo impacto que deu ali, por ser um buraco meio fundo e seco, ele quebrou algumas coisas na suspensão. Chegou a estourar pneu, essas coisas, mas o pneu já tinha trocado já. Aí eu tava correndo atrás para comprar as peças da suspensão usada ali para ter que consertar o carro para ele. Certo. Tem algumas imagens que foram vinculadas na imprensa, inclusive está aqui no seu processo, e também foi falado pelas testemunhas, que você, no período da parte da tarde, passou na rua próximo do local dos fatos, falando no telefone, que você ia para baixo, para cima. Você pode justificar para a gente o que era isso? O que você estava fazendo? Por que você ia para cima e para baixo? Eu acho que eu estava ligando pro Yuri, que é igual eu falei. Ele tinha um conhecimento também, pelo pai dele que faleceu, tinha loja ali, para ele ter que me ajudar a arrumar mais em conta as peças que eu precisava. A situação até em questão financeira não estava boa, que eu estava tentando mudar de vida, estava correndo atrás, fiz matrícula na escola, estava ajudando minha prima, ela tem uma loja de celular. Entendi. E aí tá, você fez essas ligações e aí você e o Yuri se encontraram em um certo momento do caminho. Pela proximidade, né, das lojas e as próprias imagens de câmera, elas mostram para nós o momento em que tem uma certa correria. Você pode explicar para a gente como que foi isso? Eu acho que foi na hora dos disparos lá. Tá, aí teve o disparo e aí o que aconteceu? Aí eu virei na intenção para tentar correr, né? Eu tenho um problema na perna, mas da forma que eu tentei, tipo, acelerar o passo mais rápido. Para sair daqui do local. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que na lógica, até mesmo de um acidente de carro, eu acho que tiver uma batida ali, a pessoa assusta e... Entendi. Você se lembra se você estava... A que distância desses disparos que você estava quando você ouviu? Não sei informar. Você falou para nós que você estava no telefone para perguntar para o Yuri sobre o negócio das peças, né? Você chegou a fazer orçamento em algumas lojas, tipo assim, entrar e falar, olha, quanto que tá tal peça? Essa peça tá mais barata, essa peça tá mais cara? Até então, ia começar, eu acho que fazer as pesquisas das peças ali, porque é o seguinte, várias lojas ali mexem só com caminhonete e muitas mexem só com carro pequeno. Aí nós tínhamos que andar um pouco mais pra cima da casa da minha avó, porque lá na parte lá da minha avó, do lado, lá na Consolação, é só caminhonete. Aí nós ia começar pela Avenida Salvador Batalha. Certo. E qual que era o seu carro mesmo que você falou pra nós? Era um Gol G4. Você lembra o ano dele? Era 2010, 2011, placa N, branco, 2 portas.
pela essa especificidade que você falou para nós, que ali vendia, né? Você falou vendia mais peças de caminhonete, esses carros assim. Então, a sua peça era um pouquinho mais difícil de achar. Então, você teria que, naturalmente, que procurar um pouco mais. Tinha que procurar. Entendi. Tá. Agora, voltando ao momento que você ouve os disparos e você corre. Você falou para nós aqui, e isso também foi corroborado com o que seu pai e sua mãe falaram. Até os doutores perguntaram também para os seus pais. Você tem um projétil alojado na medula, certo? Sim, senhora. Você consegue correr a longas distâncias? Não, senhora. Se fosse pedido para que você demonstrasse o modo como você caminha aqui e essa dificuldade, o senhor poderia fazer isso para nós? Posso. Excelência, o senhor permite? Pode? Então, senhor Leandro, o senhor pode levantar para nós? E aí eu vou te pedir para que você não precisa correr, porque respeitando a sua limitação. Mas Sim, até o final ali, ó, no vidro. Onde? O Dr. Jader vai ficar lá, e aí o senhor corre para mim, tenta, né? Se deslocar o mais rápido possível até ele. Pode levantar? Nessa? Até para tranquilizar Vossas Excelências, ele não é realmente não é uma pessoa violenta. Ele usa uma botinha para que possa facilitar o movimento. Leandro, pode vir. Então, ele não consegue correr igual nós corremos. Então, a uma certa velocidade e distância, ele não consegue. Leandro, eu peço até desculpas, porque eu sei que é um certo constrangimento, mas aqui a gente precisa realmente demonstrar para os jurados a forma como você se locomove, a forma dessa certa deficiência, tá? Muito obrigada. De nada. Se a gente pudesse pedir para que você tirasse o sapato, só para que isso fique realmente muito claro. O senhor pode tirar para nós, por favor? Licença. Isso. Para ficar claro para os jurados, a diferença de uma perna para outra. Levantar. Se puder, é melhor, porque aí fica mais fácil para eles entenderem. Pode. Caminha, por favor, até o finalzinho dessa mesa que está no meio. Se fosse possível, com um pouquinho mais de velocidade até o doutor. Vamos? Só tentar. Obrigada, Leandro. Dado a sua condição, seria possível, com rapidez, que o senhor percorresse 180 metros correndo? É meio difícil. Levaria mais ou menos quanto tempo? Vou informar para a senhora, viu? Leandro, foram vinculadas, né, algumas imagens suas e do Yuri, que estava lá no momento com você, pelo que o senhor disse, procurando esses equipamentos, né? E aí eu preciso te perguntar, para que fique muito claro para os jurados. O senhor ouviu os disparos e correu, ou o senhor efetuou os disparos e correu? Eu escutei os disparos, ouvi, e a reação ali foi correr. Tentar correr, né? Da forma que eu consigo. Outra coisa que também foi vinculada no processo alguns áudios que foram apreendidos, né, no seu telefone. Seu telefone, na verdade, perdão, foi apreendido e foi vinculado a alguns áudios. E aí, em algum deles, Leandro, eu vou até ler para você, para que você possa, da sua forma, tentar contextualizar isso para nós. Só um minutinho. Sim, senhora. Excelências, eu prometo ser muito breve, mas é porque realmente são os detalhes desse processo que fazem com que a gente consiga esclarecer para Vossas Excelências o que de fato aconteceu. Tem aqui alguns áudios em que você fala assim, deixa eu te falar aqui, se der certo, vai eu e o menino que estava junto lá, ele vai comigo também, eu não posso deixar ele aqui não. Foi falado aqui pela sua amiga, inclusive, que há mais de 12 anos é a sua amiga. Ela falou que você era uma pessoa muito tranquila, muito leal. Sabendo desses acontecimentos e sabendo, né, de tudo que você relatou aqui para nós que vinha passando, que é egressa do sistema prisional, que estava com medo, né, da polícia. O senhor, em virtude dos fatos, da fatalidade, o senhor pensou em sair daqui? Sair da onde? Daqui de Goiânia. Por um momento eu pensei sim. Por quê? Você estava com medo, temendo pela sua vida? O que era? Temendo pela minha vida. Certo. Tem uma outra situação e que o senhor fala, que você fala assim para uma pessoa no telefone. Abre aspas. Eu tô precisando sair desse inferno aqui. Minha cabeça tá para explodir. Fala um palavrão. Eu vou pegar o danado que me pegue. Eu vou entrar na primeira viatura que eu ver e vou desgraçar com a minha vida, moço.
como que ficou o seu estado emocional depois de tudo que aconteceu? Você sendo ameaçado, tendo todo, por óbvio, né? Que você deve ter ouvido falar sobre tudo que estava sendo dito e foi vinculado somente à sua pessoa o tempo todo. Aí eu fiquei com muito medo. Tava com bastante medo de perder minha vida. Certo. Aí nesse áudio você fala assim: vou pegar a primeira viatura que eu ver e vou desgraçar com a minha vida. Então, isso revela alguma intenção assim de você atentar contra a sua própria vida para não morrer na mão de outra pessoa? Sim, senhora. Outra coisa que eu preciso que fique muito claro para os jurados. No dia lá da discussão, tinha alguém armado? Eu me recordo, ninguém. E o Dr. Álvaro me lembrou de uma coisa, de um outro áudio que é extremamente importante, em que o senhor fala assim, o senhor está falando com uma pessoa que a gente não consegue identificar, que o senhor fala assim, que o senhor não se arrepende, que você faria de novo. O senhor pode contextualizar para a gente? O senhor não se arrepende de ter ido, não se arrepende de ter ido lá no local que o senhor foi? O que significa esse áudio? Porque querendo ou não, da forma que eu tava, pelo medo que eu tava de morrer e por já estar foragido, eu acho que eu já tava, Uhum. E ir lá e correr atrás dessas peças pessoalmente. Tá. Então, o senhor está dizendo que o senhor disse que o senhor não se arrepende de ter ido lá junto com o Yuri. Sim, senhora. Bom dia, tudo bem? Vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Rapidamente, Leandro. Leandro, tu falou pro juiz, até a gente perguntou pra sua mãe, eu acho que pela simplicidade dela, ela não soube responder, enfim. Objetivamente, o senhor tem uma passagem por tráfico, é isso? Sim, senhor. Isso daí foi quantos anos atrás? Eu acho que tem mais ou menos uns 7 ou 8 anos, eu acho, mais ou menos. Correto. Beleza. Quando menor, o senhor praticou, porque aqui a gente está para esconder nada do jurado. Quando menor, o senhor praticou o quê? Eu acho que tem uma anotação, não é isso? Sim, senhor. Que foi esse projétil que está nas tuas costas? Sim, senhor. Tá certo. O que foi lá? Eu envolvi com as pessoas que eu conhecia na região do Real Conquista e fui sair para fazer um roubo. Correto. Você tinha quantos anos na época? Tinha 15 anos. Então, 15 anos, você praticou esse negócio e aí, há 8 anos atrás, teve essa passagem de tráfico. Sim, senhor. De lá para cá, o senhor não teve mais nada, isso? Tá. Nada. O senhor falou de umas acusações de homicídio e que o senhor foi absolvido, foi isso? Sim, senhor. E teve uma delas que o senhor estava preso, foi isso que eu entendi? Sim, senhor. Por isso que não foi para frente? Sim, senhor. Tá certo. A sua mãe, ela te visitava nessa época? A sua mãe, ela é bem simples, é assim, eu digo de instrução, ela é uma pessoa instruída ou não estudou? Pode falar? Na questão você fala de ir lá me ver ou qual tipo? Não, é porque a gente perguntou e ela não soube responder. Então, assim, ela não entende muito, é isso? Ela é meio complicada de saber as coisas mesmo. Tá, entendi. Outro ponto que eu quero falar, e até preciso esclarecer isso aqui, né? Dizem que o senhor é o perigosão daqui, acionado, papapá. A pergunta objetiva é o seguinte: o senhor já respondeu algum processo de organização criminosa? Não, senhor. Nenhum. Nenhum? E essa história de faccionado, de comando vermelho, isso daí é verdade? Não, senhor. Não tem nenhum dado que aponte o senhor para isso? Não, senhor. Essas conversas aí, pelo que a gente vê aqui, é muito boato, né? Sim, senhor. O senhor já tinha matado um monte de gente e essas coisas. Isso daí procede? Não, senhor. Não procede. No tanto que nada foi provado. Ok. Vou seguindo aqui. No dia lá, e aí a colega já fez, a doutora promotora também fez muitas perguntas, e eu vou evitar aqui até para eu não repetir. O senhor fez vários orçamentos naquela ocasião? É porque eu não entendi direito. O senhor entrou em várias lojas para fazer orçamento dessas peças? Nós chegamos a entrar em algumas lojas, só porque eram lojas que não mexia com o tipo de peça que eu estava procurando, e mexia mais com caminhonete.
porque ele é bem variável. Tipo, a Consolação mexe com muita caminhonete, e ali até mesmo na Salvador Batalha, algumas lojas em si umas e outras, cada um segue tipo um tipo de carro, de modelo de carro. Tá, então o senhor foi em várias lojas, é isso que o senhor... Sim, senhor. Tá certo. Outro ponto, e aí eu já remonto, igual a doutora promotora falou, são dois momentos. Primeiro momento, eu tenho uma discussão lá desse negócio que o rapaz derruba sua moto. Eu tenho esse segundo momento, que foram os dias dos fatos lá, dos disparos. Eu vou fazer a pergunta do primeiro momento aqui, tá? Mas antes eu quero saber o seguinte: o senhor já conhecia a vítima da região ali? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas assim, nunca conversei, nem nada não. Tá. O senhor sabia que ele era lutador de MMA? Sabia. Sabia. O senhor sabia da personalidade dele? Se ele era um cara muito nervoso, um cara que resolvia as coisas na porrada? Como é que era isso? Ele mesmo eu não sei, mas muitas pessoas do tipo costumam ser assim, né? De luta e tal, essas coisas. Tá certo. Porque confia na luta ali, às vezes em... Tá certo. Ele chegou alterado, o senhor falou que ele chegou alterado, Sim, né? senhor. Tá. Aí o senhor utilizou uma expressão, até respondendo uma pergunta da doutora promotora, assim, que ele falou assim, não, até porque eu fiquei meio assim, porque se eu fosse agredido, eu levaria o prejuízo. Sim, senhor. Que prejuízo é esse, assim? Por que que você tira essa informação? Era porque ele era lutador, muito maior que o senhor? Não era maior que o senhor? Sim, senhor. Ele era maior do que o senhor? De porte físico, na lógica ali, pelo dia que eu vi ele, era bem diferente de mim. Ele tinha mais corpo que eu. Tá, e o senhor ficou com medo de ser agredido? Fiquei com medo. Tá. Em relação a essa moto, ele derruba essa moto, e aí o senhor não se recorda. Essa moto, o senhor trabalhava com ela? O senhor tinha algum compromisso com ela? É o seguinte, eu saí por progressão de regime em 2023, em outubro, e procurei algum serviço. Foi até difícil de arrumar por estar usando a tornozeleira, e tem pessoas que têm, eu acho que um preconceito com isso. Eu peguei e consegui um serviço ali com a minha prima, que é a Sabrina, que ela tem uma loja de celular, até para receber até menos um pouquinho que um salário, mas para não ter que ficar parado e para mim continuar a minha vida ali. Tá, eu já vou caminhando para o final. Desculpa estender aí, porque realmente faz necessário, e por conta é uma vida que a gente está tratando aqui. Vamos lá. Aí o senhor, assim, eu estou falando até por conta dos jurados, aí só fica à vontade na hora dos debates aí. O senhor fala então dessa situação dessa moto, o senhor fazia entrega com ela, é isso? Sim, minha prima colocou na função de buscar algumas coisas em Campinas, igual capa de celular, a tela que é trocada, e lá é mais manutenção, essas coisas. Tá. Não é uma loja muito grande, é pequena. Tá. A minha pergunta que eu faço é o seguinte: a tua infância, como foi? Foi tranquila? Foi uma infância muito conturbada? Como é que foi? Fica à vontade para o senhor falar aí, de forma objetiva, obviamente. Uai, alguns momentos foi conturbado, outros momentos tranquilo. Foi uma vida difícil, que querendo ou não, a gente sempre teve, em questão financeira, as coisas eram muito difíceis. Meu pai para minha mãe. O senhor chegou a passar fome? Já cheguei a comer arroz branco. Entendi. Mas a chegar a passar fome em si, não. Tá certo. Excelência, eu tô satisfeito, devolvo a palavra. Algum jurado tem pergunta? Leandro, essa questão sua de física, né, da perna, que você se demonstrou aí, o senhor demonstrou, ela vem desde quando? Vem desde 2012. 2012. Foi em função do quê? E eu levei esse projétil? Não, fala essa perna mancando, é por causa desse projétil? Sim, senhor. O senhor chegou a fazer fisioterapia? Isso. Onde? Lá no CRER. Fisioterapia, hidroterapia, natação e academia. Quando que o senhor fez isso lá? Eu não me recordo, não sei se eu comecei em 2013 ou foi 2014. E depois o senhor parou? O tempo que eles
deu para mim fazer foi 6 meses de cada exercício, que foi a fisioterapia, a hidroterapia, natação e academia. Então, qual foi o último período que o senhor fez fisioterapia? A fisioterapia eu comecei ela bem primeiro, só porque 6 meses, mas era uma vez por semana. Qual o ano que o senhor não fez mais? Eu acho que em 2014 mesmo tinha encerrado já. Aí hoje não há necessidade mais. É o seguinte, uma coisa que ficou na minha mente, que foi a última consulta que eu tive lá no CRER, e quem me acompanhava sempre era meu pai que me levava. O médico que falou comigo, eu acho que, eu não sei se ele era tipo algum psicólogo, pelo jeito dele se expressar e me explicar, ele falou que eu tinha que me contentar do jeito que eu tava, que não tinha como mais melhorar mais do que já tinha melhorado. Porque no começo eu fiquei, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, cadeira de roda, sem conseguir levantar, tendo a ajuda da família para ir no banheiro, fazer as coisas, que eu usei sonda para... Isso, essa deficiência, atrapalhou o senhor a andar de moto? Um pouco. Qual a dificuldade? Mas o senhor era habilitado. Sim. Qual a dificuldade que o senhor tinha? Moto normalmente é a mão, né? É a mão. É a questão só da força da perna. Sempre que eu paro a moto num pare, num sinaleiro, eu paro pro lado de cá. Uhum. Nessa questão da perna, né? Sim, senhor. E outra coisa também, o seu pai mencionou a respeito de um porte de arma que o senhor já teve. O senhor já teve arma? Fogo? Não, senhor. Ele deu essa informação, né? Porte de arma e tal. Porque em questão do meu pai e minha mãe, eu tentava, tipo, esconder deles algumas coisas, entendeu? Eu não queria... Por isso que muitas coisas eles não nessa sabem. situação, ele é que especificou, né? Não teve isso. Não, senhor. Tá bom, pode sentar. Voltar a sentar. Levantar? Muito bem. Quem estava aqui? O nome completo da senhora? Keila. Dona Keila, a senhora é mãe do Leandro? Sou. A senhora foi, então, arrolada para ser ouvida aqui na sessão. A defesa vai começar a fazer as perguntas para a senhora. Bom dia, dona Keila. Dona Keila, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para nós, para que nós possamos conhecer um pouco mais da pessoa do Leandro, do filho. Como que era o comportamento do Leandro? A senhora pode contextualizar para a gente, assim, de modo breve, desde quando ele era pequeno até quando ele foi crescendo. O Leandro, um menino muito... Ele, assim, né? Ele era pequeno, eu comecei a trabalhar, deixava ele com a babá lá, e ele... Às vezes ele dava uma crise lá de choro, ele tinha uns 2 anos. Ele subia no tamborete, ele caía de cara. Um menino assim, muito... E de vez em quando ele tinha uns episódios de crise, chorava muito, a gente nunca entendia o que era. Sempre batia a cabeça. Até os 7 anos ali, eu estava com o pai dele, depois a gente separou e ele ficou assim, as crises dele foi só piorando, ele tentava se matar na avenida, muitas vezes a pessoa tentou pegar ele correndo para se matar ali na avenida, que é lá onde é que a gente morava. Certo. O Leandro era uma criança, um jovem de ter muitas amizades, ele era fácil, o relacionamento dele com as pessoas era fácil, como que era? Fácil, todo mundo gosta dele. Tinha muitos amigos, então. Aham. Criança, até os gente gosta mesmo. Gosta, isso é Certo. muito alegre, espontâneo para conversar, sorriso alegre. O Leandro relatou que ele foi morar um tempo com a avó, né? A senhora sabe informar se a casa da avó dele ficava ali na Praça Solon Amaral, na Vila Adélia? Isso. Desde quando ele começou a morar lá? Ele sempre morou lá, passou a infância lá? Como que era? Pai, a gente morou lá, eu fiquei com ele lá até uns 9, 10. Eu separei do pai dele, né? Eu ainda fiquei lá, porque eu estava sem lugar para ir. Depois outro relacionamento, ele ficou ali na avó dele. Fiquei morando na Avenida de Cima, na de baixo. Até que idade, então, mais ou menos? 9, aí depois a senhora... Aí depois ele voltou pra lá, pra morar com a avó. Isso. Certo. Não, eu fiquei com ele lá na avó dele. Até eu ter um lugar. Aí eu saí de lá, como eu tive outro relacionamento, eu saí de lá. Outra pessoa já não era... Reparado que lá é a família do meu ex-marido, do pai dele. Certo. O Leandro tem um bom relacionamento com o pai, com a família do pai? Tem. Então, pelo que a senhora está dizendo aqui para nós, ele cresceu naquela região ali, da Praça Solon Amaral, na Vila Adélia, né? Isso. As pessoas o conheciam lá? Ele tinha muitos amigos? Como que era? Tinha muitos amigos. Naquela região? Isso.
Quando foi falado aqui, a senhora, por óbvio, a senhora tem conhecimento, de que o Leandro já teve alguns acontecimentos na vida dele em que, infelizmente, ele, né, foi recluso. A senhora sabe qual foi o resultado de uma dessas notícias de processo de homicídio? Se ele foi absolvido, como é que foi nessa situação? Se a senhora não souber dizer, não tem problema. Tá. A senhora falou aqui para nós que quando o Leandro era pequeno, ele tinha algumas crises, subia do tamborete, pulava, né, com a cabeça, com o intuito de se machucar. Isso. Essa vez que a senhora está falando que ele, inclusive quando já era um pouquinho, né, se eu tiver entendido errado, a senhora pode me interromper. Quando ele era pequeno, né, ele correu na avenida tentando suicídio. A senhora tem conhecimento que ele já tentou suicídio alguma outra vez, com abuso de remédio, alguma coisa nesse sentido? Já, ele tomou remédio. A senhora, assim, não precisa ser com precisão. A senhora sabe mais ou menos quantas vezes isso aconteceu? Essas tentativas de se ferir, de causar mal para ele mesmo? Foram muitas vezes, poucas vezes? Foram muitas vezes, né? Principalmente pequena ali. E depois ele ficou lá na avó dele, né? Eu só lá ver ele, mas teve uma vez também que nós viajamos para Catalão. Lá também eu fui repreender ele. Ele bateu tanta cabeça na parede lá no Chapi, vou furar atrás. Certo. Quando a gente também estava construindo lá na avó dele, e assim, eu não olhava para esse lado, mas igual a avó dele fala, vocês têm que levar esse menino no médico, esse menino não é certo da cabeça. Realmente é verdade, isso é fato. Uhum. Quando estava construindo o barraco lá, caiu a madeira bem na cabeça dele aqui, deu ponto. Uhum. Eu levei ele, eu estava trabalhando, eu vim para levar ele no médico. Foi lá no Bairro Goiás, no cais do Bairro Goiás. O Leandro bebe ou faz uso de alguma substância ilícita? Não. Nem bebida alcoólica, assim, uma cervejinha, um negócio assim. Tá. Eu saiba, não. Tem notícias, senhora Keila, de que o Leandro teria rompido a tornozeleira eletrônica assim que ele progrediu de regime. Né? Ele ficou um tempo preso e aí progrediu de regime. E aí, assim, alguns longos meses depois, teve esse episódio. A senhora sabe o que ocasionou esse fato dele ter rompido a tornozeleira? Se ele estava indo bem nesse cumprimento de pena? Ele estava indo bem, tranquilo. Então, é o que eu digo, é coisa que aconteceu, não sabe? Ele estava bem certinho, estava bem com a gente. Ele participou do aniversário, ele ajudou o aniversário do irmão dele quando completou 13 anos, ele deu o bolo, estava tranquilo, muito bem. Mas alguma coisa aconteceu que, né? Tomou remédio. Tá. Essa parte que a senhora falou é importante. Ele tomou remédio e cortou a tornozeleira? Como é que é isso? Não entendi. Ele tomou remédio, ele tomou remédio, ele tentou se contra a vida dele mesmo, né, o Leandro? Porque nisso aí a gente sabe, remédio a gente toma, pode ocasionar tudo, né? E nisso ele ficou fora de si. Certo. O Leandro informou para nós que ele tem um projétil que está alojado na medula, né? E por isso ele anda com dificuldade, né? Então a senhora, como mãe que conhece, enfim, se o Leandro precisasse correr em uma certa distância, ele seria capaz de correr com velocidade, correr como uma outra pessoa normal corre? Não. Ele usa, para usar até chinelo, ele precisa de uma liguinha aqui para segurar, dessa perna que prejudicou mais, né? A senhora tem conhecimento que na data próxima, né, dos fatos que a gente está apurando aqui, que o Leandro teria sido ameaçado, que ele tinha tido alguma discussão com alguém? Eu sei que o rapaz estava, não sei, acho que ele não gostou do meu menino, deve ser isso que posso para dizer. Estava caçando para o meu menino, chegou até a atingir a moto dele com o próprio carro. Então, assim, não indo, né, aconteceu, mas aconteceu, coisa, ocasionou. O Leandro já relatou para a senhora se ele sentia medo da polícia, alguma coisa nesse sentido, né? Principalmente nesse período que ele rompeu a tornozeleira. A senhora tem conhecimento de que ele estava receoso de que a polícia pudesse, né, pegá-lo, ameaçá-lo de alguma forma? A senhora sabe se ele tentou fazer contato com alguma advogada para poder apresentá-lo? Tentou, depois da tornozeleira, né? Tentou. Tá, aí ele tentou, só para que fique claro. Porque ele cortou, mas arrependeu de ter cortado a tornozeleira. Tá, aí ele tentou melhorar aquilo, né? Ver a situação dele, naquilo tudo, que ele é cortado. Keila, bom dia, tudo bem?
Eu vou te fazer algumas perguntas para ser bem objetivo. Dona Keila, a senhora é mãe do acusado, não é isso? É isso? Isso mesmo. Tá certo. Essa história que falaram que ele é do Comando Vermelho e que ele é perigoso, o Leandro, isso é verdade? Não tem nada a ver isso, perigoso. E não tem nada a ver. Eu não tenho conhecimento disso, não. Correto, entendi. Tem alguns problemas que ele teve com a justiça há quase 10 anos. A senhora se recorda disso? Para não se Não sei que ele teve, aí. Teve, né? Correto. Preso. Eu que levava as coisas. A senhora que levava? O bal dele. Ah, tá. Correto, entendi. Agora eu vou para os fatos que ocorreram nessa data, tá? A senhora presenciou esses fatos? Não. Não presenciou. A senhora ficou sabendo desses fatos por boato, fofoca? Olha, eu ouvi dizer pela imprensa. A senhora ficou sabendo? Não, porque eu procuro não ver, nem ouvir. A senhora Não, procura assim, isso eu não... Não. não ver e não ouvir. Não. Não teve ninguém que comentou com a senhora alguma coisa nesse sentido? Eu procuro cortar bem no... Tá. Tá? A senhora já conversou com ele, com o filho da senhora, a respeito desse fato? Pode ser tranquila, tá? Se a senhora não quiser responder também não tem problema, mas tranquilo. Porque eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Pode fazer. A senhora ficou sabendo que a vítima era lutador de MMA, jiu-jitsu, enfim, a senhora ficou sabendo disso? Sim. Você saiu na televisão, fiquei sabendo. Ok. A senhora ficou sabendo ou ouviu dizer que a vítima deu um cavalo de pau e derrubou a moto do filho da senhora? Só responde sim ou não, porque tem que sair na gravação. Sim. Sim, ok. A senhora, o que a senhora ainda que ouviu dizer em relação à personalidade da vítima? Era uma pessoa agressiva? A senhora se recorda disso? Alguém chegou a falar para a senhora isso? Eu sei que ele estava caçando intriga com meu menino, sabe? Tá. Tava caçando intriga por conta de uma... Tu não gostou do jeito dele. Gostou, não foi certo. Ok. Sei. A senhora sabe dizer se a vítima tinha um problema em razão de uma ex-namorada dela e parece que não aceitava o contato dessa ex-namorada com o acusado? Não. Não? Não. Não o quê? A senhora não ficou... Não, sobre a vida atual dele lá, não. A senhora não sabe por que a vítima puxou esse cavalo de pau e derrubou a moto dele? A senhora não ficou sabendo por ninguém? Não, eu sei que ele... Eu também, assim, exatamente, cavalo de pau, eu não sei, mas que ele, com o carro dele, a caminhonete, que eu sei que até que é uma caminhonete, nem se é, e realmente ele derrubou a moto dele. Isso. Tá. Pronto. Nesse dia aí, derrubou a moto, a senhora ficou... Só se a senhora ouviu dizer, eu ficou sabendo. Até porque a senhora falou que não presenciou os fatos. Não, porque eu estava trabalhando. Ok, não tem problema. Tá? Nesse momento, a senhora ouviu dizer que a vítima foi para cima do acusado aqui, além de ter derrubado a moto, desceu do carro, foi para cima do acusado. A senhora ficou sabendo disso? Não. Não ficou sabendo. O que a senhora ficou sabendo foi em razão da imprensa e filmagem, essas coisas. Isso. Quando eu cheguei a ver uma vez só, porque eu nunca gostei de parar e para ver aquilo lá, sabe? É difícil. Correto. Desse dia dos fatos em que se derrubou a moto e teve essa confusão e o rapaz foi para cima dele, a senhora ficou sabendo ou sabe me dizer quantos dias depois houve o homicídio da vítima? Não. Não? Não. Sabe dizer se a vítima era problemática na sociedade, tinha outros problemas na sociedade? Outras pessoas? Não. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. É porque tem pergunta? Sim, excelente. Bom dia, dona Keila. Bom dia. Dona Keila, a senhora trouxe algumas informações aqui para nós, apenas para a gente poder confirmar. A senhora disse que, em razão de alguns comportamentos do seu filho... É fato. Chegaram a dizer para a senhora que, abre aspas, esse menino não é certo da cabeça, vocês têm que levar ele no médico. Isso. A senhora levou ele no médico? Não, nunca levei. Se eu tivesse levado, tinha sido melhor. Tá certo. A senhora disse para nós aqui hoje que quando o seu filho rompeu a tornozeleira, estava tudo tranquilo. A senhora sabe dizer a razão dele ter rompido a tornozeleira? Não. Se estava tudo tranquilo? Não. E aí a senhora disse que ele tentou consertar esse erro que ele... A senhora estava ter cortado, né? A senhora estava presente quando ele cortou? Não, estava trabalhando também, porque ele mora
num setor lá na avó dele Certo. e eu no outro setor lá pro lado do Curitiba. Ele cortou a tornozeleira lá no setor onde ele morava. Não sei o local, eu nunca parei para perguntar. Ah, Sei nunca que ela pe- cortou. Isso mesmo. Certo. A senhora disse para nós aqui, respondendo às últimas perguntas aí do nobre defensor, sobre a questão do que a senhora ficou sabendo em relação aos fatos. A senhora disse que costumou não ver o que estava na imprensa, escutar os boatos, que já cortava, né, na raiz para não ter que ficar ouvindo. A senhora trouxe uma informação a respeito da vítima ter causado intriga, confusão com o seu filho. E a senhora ainda afirmou que provavelmente porque ele, Paulo, vítima, não gostou do seu filho. Quem contou isso para a senhora? Isso, ninguém contou isso para mim. Eu fiquei sabendo. Sabendo? Bom, só de saber que ele chegou e não gostou do. Não, eu não entendi. Como é que a senhora Ele não- sabe que a vítima estava causando confusão com o seu filho? Foi a partir do momento que ele derrubou a moto dele por, né, assim, eu acho sem motivo, né? Porque eu dirijo, eu não vou derrubar a moto do próximo se eu tiver carteira, Entendi. né? E como é que a senhora sabe que ele derrubou a moto do seu filho? É porque eu sei, comentaram. Comentário do seu próprio filho? Ah, comentaram assim, né? E ele tava, ele que derrubou a moto, começou ali pro menino, essas Tá, coisas, ó. mas quem contou isso para a senhora? Ai, aí... Não foi o seu filho? Não. A senhora Não, conversou- porque meu... Não, porque seu filho o quê? A senhora ia responder? Ué, meu menino não tava junto comigo, ele tava para um lado. Mas depois a senhora nunca mais viu seu filho? Depois? Eu visitei ele. E aí a Vi. senhora nunca conversou com ele a respeito desses fatos, para saber se foi desse jeito mesmo, se a vítima derrubou a moto dele, se a vítima estava causando confusão com ele? A senhora perguntou isso pro seu filho? Eu sei que foi, meu filho falou. Não, a minha pergunta foi. Foi. A senhora perguntou para ele. Perguntei. E ele respondeu. Só isso que eu perguntei pra ele, foi. Ele tinha derrubado a moto dele. Sobre a história do... Pois não, claro. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Estou satisfeita. Filho da senhora tem algum apelido? O nome dele é Leandro, né? Apelido. Apelido? Cota. Cotinha. Então tem. Sim. A senhora disse que levava cobal para ele antes dele ser preso nesse caso aqui. Morte. Uhum. A senhora levava cobal para ele na CPP ou no CEPAI, no Odenir Guimarães? Na Lá é CPP. dividido. Lá embaixo tem a CPP. A CPP é o último lugar lá embaixo. Isso, lá embaixo. Ela chegou a levar no Odenir Guimarães? Mais em cima? Não. Lembro na CPP, de levar lá, só na CPP. A senhora sabe informar quantos anos que ele foi condenado? A senhora conversava com ele? Não, nunca. Não sei lá, dizer. nunca conversou, nunca perguntou para ele se ele foi condenado, quantos anos, o que ele estava fazendo lá? Eu nunca perguntou? Não conversei. Não. A senhora disse que ele... Porque o tempo que eu ia lá era para saber como ele estava lá dentro. Eu não perguntei mesmo, não. Certo, outra pergunta. A senhora disse que ele tem um projétil alojado no corpo. Foi alvejado, não foi? A senhora sabe quem que alvejou, quem que atirou nele? Não sei. Sabe informar, não? Eu sei que... Quer saber o nome da pessoa? Não. Qual o motivo que ele levou esse tiro? Tava com os amigos dele, isso eu sei, fazendo... Fazendo o quê? E fazendo... É besteira, né? Certo. Besteira. Tá. Outra última pergunta. Ele é amigo do Yuri? A senhora conhece a pessoa de Yuri? Não. Não conhece? Não. Tem mais perguntas? Algum jurado tem pergunta? A senhora tem quantos filhos? 4. Leandro é o mais novo, mais velho? É o segundo. Então são todos homens? Como é que é? Tudo homem. Ele é o segundo? Ele é o segundo. Ou seja, tem o mais velho e... Tem o mais velho e os mais novos. Os outros também têm algum problema, assim, de transtorno, problema de saúde? Não. São filhos e pais diferentes. São todos os 4? Só a mesma é a mãe. Só os caçula que é de um, o mais velho é de outro e ele é de outro. Tá certo. Pode então encerrar. cada um tem um. Cada um tem. Pode encerrar. Nome completo do senhor? Osmani Marcos Pereira. O senhor é pai do Leandro? Pai do Leandro. O senhor foi, então, lado para ser ouvido aqui na sessão e o da defesa do Leandro vai começar a fazer pergunta para o senhor. Bom dia, Sr. Osmani, tudo bem? Bem. Sr. Osmani, nós estamos contextualizando aqui, grados, a pessoa do Leandro, né? Gostaria que o senhor contasse para nós como que era o comportamento do Leandro. O senhor pode ser objetivo, né? Relatando para nós como que era o comportamento dele enquanto ele era pequeno, depois quando ele foi crescendo, como que era o Leandro? Era pequeno, era meio nervoso, né? Meio de cabeça no chão. Ele batia a cabeça onde?
no chão da birra, bater a cabeça na parede. E ele fazia isso por quê? Birra. Ele ficava nervoso e batia a cabeça. Ficava nervoso e batia a cabeça no chão, na parede. Birra de criança mesmo. Certo. Ao longo do desenvolvimento do Leandro, ele tinha muitos amigos, ele era uma pessoa que, assim, aonde ele ia, ele era rodeado por pessoas, fazia amizade com facilidade, como era? Ele era tranquilo, ele era com os amigos dele, mas era quieto no canto, mas ele era amigo dele, normal mesmo. Sobre isso que o senhor relatou pra gente, e a dona Keila, mãe dele, também relatou, né, sobre essas coisas do Leandro bater com a cabeça, tentar, né, realmente se machucar, com a intenção de se machucar. O senhor tem conhecimento se o Leandro tentou suicídio alguma vez? Uma vez que ele queria entrar debaixo de uns carros lá para Canaã, é mais novo. Certo. Isso já se repetiu, foi só dessas formas, assim, ele tentando, né, bater a cabeça, tentando passar debaixo do carro, enfim. Ou ele já tomou algum remédio, abusou desses remédios nessa tentativa? O senhor tem conhecimento disso? Ele era pequeno, depois de mais velho, ele tomava um remédio para dormir, assim, controlado. Ficava nervoso, tomava um remédio controlado. Ficava calmo, ficava nervoso. Tá. Foi perguntado aqui também sobre a existência de um projétil que está alojado na medula do Leandro. E aí ele tem dificuldade, né, de locomoção. O senhor sabe nos dizer sobre isso? Pegado nas costas lá e ficou problema na perna. Sobre o peso, não fiquei sabendo. Certo. Foi na rua. O Leandro já tinha 18 anos ou ele era menor de 18 anos? Tinha 14 anos. Certo. Quando o Leandro progrediu de regime, a gente sabe que ele estava no cumprimento de pena, progrediu de regime, colocou tornozeleira eletrônica. O senhor sabe se ele estava, né, se ele estava tranquilo, se ele estava se dedicando a alguma atividade de trabalho, ajudando alguém em casa? Como que era, né, o comportamento do Leandro depois que ele progrediu de regime? Aí eu tava bom, eu tava coladinho, tava trabalhando, de loja de celular, tava tranquilo ele. Sobre o dia, então assim, só para ficar claro, né? Sobre o dia, quando ele rompe a tornozeleira eletrônica, estava tudo bem até então? Ah, tudo bem, mas tava com efeito de remédio. Tá. Então, conta para nós essa história desse remédio. Ele tomou o remédio antes, depois? Ele tomou o remédio para cortar? Como que foi isso? Tomou o remédio para controlar, né? Tá, só para ficar claro, ele tomou o remédio para cortar a tornozeleira. O remédio porque ele estava sendo perseguido, parece. Tá. Tocar o dedo, tá? Tava querendo seguir nele. A dona Keila relatou aqui para nós e depois que ele rompeu a tornozeleira eletrônica, parece que ele se arrependeu. E aí parece que tentou ligar para um advogado. O senhor sabe dizer sobre isso? Depois que acabou o efeito, ele viu que ele estava mais normal e a gente orientado querendo ligar, resolvia. Tá, peraí, vamos deixar mais claro. Ele tomou o remédio, quando ele recobrou os sentidos normais, ele se arrependeu. Aí o que eu tô querendo perguntar pro senhor é assim, porque a dona Keila falou pra nós que depois que ele cortou a tornozeleira, ele se arrependeu e aí parece que vocês tentaram conversar com uma advogada para resolver essa situação justamente porque ele tinha se arrependido. É sobre esses fatos que eu preciso que o senhor diga pro senhor jurados. Isso aí mesmo, é isso aí que eu falei mesmo. Entendeu? Passou o remédio. E... O senhor sabe sobre esses fatos que nós estamos apurando aqui hoje? Se o senhor Leandro tinha discutido com alguém, tinha tido alguma desavença com alguém nas datas próximas do fato, do dia que aconteceu os fatos que nós estamos apurando aqui hoje? Aí eu estava morando com a minha mãe, eu morava com outra banda. Fiquei sabendo por alto depois. Onde que a mãe do senhor mora? O endereço? Mora na Vila Canaã. Leandro morou muito tempo com a sua mãe? Vila Adélia. Minha mãe dele quando nasceu. Então ele era uma pessoa que ele conhecia as pessoas da região. Conhecia as ruas ali por perto. Conhecia. O senhor falou também aqui para nós que o Leandro, na hora que a gente perguntou a respeito, né, da tornozeleira, dos remédios, o senhor falou assim, porque ele estava sendo ameaçado. Ele estava sendo ameaçado por quem? Pela polícia, por outras pessoas? O povo aí, né? Ele bebia o remédio, ficava desorientado, ficava vendo coisas. Não ficou muito claro, senhor Osmani, o seguinte: o Leandro tentou suicídio, né, com esses remédios em outras ocasiões, e se sim, quantas vezes? Quando era mais novo, os remédios, ele era assustado quando ele bebia o remédio. Tinha gente caçando ele, minha mãe lá. Ele ficava meio desorientado mesmo.
Bom dia, tudo bem? O senhor é pai dele aqui, né, do acusado, é isso? Tá, vou fazer umas perguntas bem objetivas aqui sobre os fatos. O senhor não presenciou isso daqui, certo? Certo? Ok. O senhor visita o Leandro lá no presídio? Visito. O senhor já conversou com ele? Eu conversei com ele, eu visitei só uma vez até hoje. Tá. Tá. Esse fato aqui teve uma certa repercussão, não teve? O senhor ficou sabendo também pela imprensa? Ficou? Televisão, né? Tá, correto. É isso que eu preciso saber. Mas então vamos aqui. Antes desses fatos aqui, o senhor ficou sabendo de alguma discussão da vítima, que a vítima teria derrubado a moto do filho do senhor e consequentemente foi para cima dele? O senhor ficou sabendo disso? Sabendo. Tá. O senhor ficou sabendo por quem? Foi boatos? Foi. Ele lhe falou? Foi o quê? Ele falou, os outros falaram na rua, falou, para toda a banda falou. Ok. A vítima, o senhor sabe se ele era lutador de artes marciais? Não conhecia ele, não. Mas ouviu dizer alguma questão nesse sentido? Só depois do acontecer. Só depois do acontecido. Passou na televisão. Passou na televisão. O senhor sabe me dizer também sobre a personalidade da vítima, se a vítima era uma pessoa agressiva, só se o senhor ouviu dizer. Já ouvi dizer também, falar também que era feio de caça-briga. Ok. Mas o senhor não conhecia a vítima? Nunca vi. Certo. Voltando aqui, o senhor sabe dizer quanto tempo depois dessa discussão... o senhor sabe o motivo, se a vítima estava com ciúmes de alguma menina ali, alguma pessoa que estava conversando com teu filho, se o senhor ficou sabendo disso, teu filho chegou a falar pro senhor? Sabendo as conversas, foi por causa de mulher, certo, parece. Foi por causa de mulher? Mas a vítima que estava com ciúmes dessa menina, você recorda? Ele foi numa festa, parece, jeitinho mesmo, eu não sei não. Tá. Me fala um negócio aqui antes de eu prosseguir nos fatos. Teve alguma situação em especial em que o filho do senhor sofreu um acidente, tomou uma pancada na cabeça? Eu sim. Foi? E foi dali que ele passou a tomar medicação? Foi que assim, tem uma cicatriz no carombo. Tá, mas essa medicação foi para cicatrizar ou realmente ele começou a ter impactos no sentido de memória, problema de cabeça? Oi? Para dor, perca de memória, se relembrava as coisas. Correto. Outra situação aqui que eu quero deixar claro. O senhor ouviu dizer, ou se isso é verdade ou não, ou se é conversa, e supostamente o filho do senhor seria do Comando Vermelho, uma pessoa perigosíssima. Isso é verdade? Não, falar a verdade. Entendi. O senhor, dentro das possibilidades do senhor, o senhor sempre acompanhou ali o filho do senhor. O senhor sempre trabalhou assim a vida inteira? Trabalho de borracheiro até hoje. Oi, como? Trabalho de borracheiro até hoje. Até hoje, o senhor trabalha o dia todo? Borracheiro. Ok, voltamos para cá. Teve essa situação e aí, em seguida, assim, o senhor se recorda quantos dias depois, foi semanas ou mês, e veio essa acusação contra o filho do senhor? Acusação sobre? Sobre que supostamente ele teria praticado isso aqui, da data dessa... O senhor ficou sabendo da data da confusão? Não ficou sabendo da confusão? Falaram para mim, né? Que ele mora para uma banda, eu moro para outra. Contaram. Oi, como? Como, perdão? É porque... Falaram para mim, ele mora num lugar mais longe, ele mora com a minha mãe. Tá. Fiquei sabendo dessa confusãozinha deles aí, mas é normal. Ok, tá certo. O senhor continua visitando ele no presídio, não é isso que o senhor falou? O senhor vai lá quantas vezes? Não, vi ele 2 vezes só até hoje. Viu 2 vezes. A mãe dele que ia. Tá. Eu tô satisfeito, Excelência, devolvo a palavra. Público tem pergunta? Sim, Excelência. Bom dia, senhor Eusmani, é assim que pronuncia, né, o nome do senhor? Bom dia. Bom dia. Senhor Eusmani, o senhor disse aqui para nós, respondendo às perguntas dos nobres defensores, a respeito desses problemas de saúde que o seu menino apresentou, de ter tentado se matar, de fazer uso de medicamento. Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida. Isso aconteceu quando ele era mais novo ou isso continuava acontecendo? Depois de velho, acentuou. Aconteceu só depois de velho? Ele não aconteceu quando era novo e agora, depois de mais velho, tá com esse problema. Ele estava com esse problema.
Pai da pancada. Essa pancada na cabeça que foi perguntado, inclusive, que aconteceu algo, que ele machucou, que ele tomou remédio, aconteceu quando? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Ele ficou preso, não sei, ele já estava com esse problema lá na cadeia. Eu não tá ele, mas ele que ia falar que ele ficou na cabeça. Ah, tá, mas foi antes dele ser preso, então, que caiu alguma coisa na cabeça dele? Foi antes dele ser preso, que caiu na ponte. Ele caiu na ponte? Ele tinha quantos anos? Um ano atrás, eu tinha 2 anos. 5 anos atrás? Pra cá é só problema de cabeça. Certo. Para pancada. O senhor disse para nós aqui hoje que o seu menino levou um tiro. Uma bala alojada na coluna. Certo. O senhor sabe dizer quem foi que efetuou esse tiro? Ou em que circunstância? O que estava acontecendo para o seu filho levar esse tiro? Eu só lembro que eu falou que estava baleado, que ia vir lá pro Hugo. Eu fiquei sabendo só. Tá, e aí quando o senhor foi lá pro Hugo e depois que ele recuperou, ficou bom, ele contou pro senhor o que aconteceu? Confusão na rua, parece. Confusão na rua parece? Que tipo de confusão na rua? Era na rua. Briga? E aí foi uma outra pessoa que atirou? Foi um policial? Isso ele não contou pro senhor? Ou não. O senhor disse para nós aqui hoje que o senhor ficou sabendo, o senhor usou essa expressão, dessa confusãozinha entre eles, normal. O senhor ficou sabendo através de quem? Aí isso é boato na rua dos outros, né? Dos amigos. Do seu próprio filho, o senhor não ficou sabendo nada? Não. Dessa confusão que teria acontecido antes, desse homicídio que ele está sendo hoje julgado, e teve a história da moto, a confusão da vítima, isso tudo o senhor ficou sabendo só por boatos? Sabendo por boatos, mas que a moto estragou. Essa moto era do seu menino? Era minha. Era do senhor? A moto era minha, eu estava trabalhando nela. É porque consta aqui que seria de uma outra pessoa, até com o apelido de Badeco. Não, a moto está no nome da minha esposa. A moto que estragou. E o seu filho falou quem que estragou ela? Falou atropelar ele, né? O menino foi atropelar ele. O menino tentou atropelar ele. Tentou atropelá-lo. Correu atrás dele. Correu atrás dele. Isso foi o que o seu filho lhe contou? É que eu fiquei sabendo dos outros. Dos outros, não da boca do seu filho. Ele não. O senhor não falou que foi visitá-lo 2 vezes? Eu vi, mas esse aí ele não tocou no assunto. Certo. E o senhor sabe dizer se, em razão desse estrago da moto, o seu filho ou alguém recebeu dinheiro para ajudar no conserto, para consertar? Quem consertou foi eu. Foi o senhor que consertou, certo. Eu tenho certeza que essa moto que nós estamos falando do episódio antes do seu filho ter se envolvido nessa confusão, era essa moto que estava com o senhor? Botando o nome da minha esposa. E que ninguém ajudou a pagar nenhum conserto? Não, pagou R$1.000. R$1.000. Esse foi o valor que o senhor gastou para consertar? Mais de R$1.000. Mais de R$1.000. E ninguém ajudou a pagar? Não. Nem mesmo seu filho? Foi eu. Tá preso. Tá certo. Tá bom, estou satisfeita. Obrigada. O senhor disse que antes desse fato aqui, ele ficou preso 5 anos, né? Que o senhor afirmou? Mano. O senhor esteve lá no presídio, o senhor falou. Ele estava preso na CPP ou no CEPAI? CPP. CPP, lá embaixo. O senhor disse, o senhor sabe qual o motivo que ele estava preso? Quais os crimes que ele teria cometido? Por que ele estava preso nessa época, antes desse fato? Eu lembro, foi droga. Homicídio, o senhor lembra? Não. O senhor disse que tem um suposto problema de cabeça. Que remédio que ele tomava? O senhor lembra o nome? Alpidem. Alpidem? O senhor lembra se ele foi submetido a exame de insanidade mental? Para ver se ele é louco? É para ter levado ele quando era mais novo. Nunca levaram? Não, de falar que eu tô doido. E ele já foi internado por loucura ou só preso mesmo? Preso ele já foi, internado por loucura não, né? Tem mais perguntas, senhor? Algum jurado tem pergunta? Pode encerrar? Qual o nome completo da senhora? Nicole Lara Alves de Carvalho. Dona Nicole, a senhora é parente Leandro? Eu sou amiga. Como é que é essa amizade que tem com o Leandro? São muito aproximados? Amizade íntima, normal? A gente se conhece há uns 12 anos. Uma amizade normal. E o Paulo Henrique, a senhora conheceu? Não. A senhora conheceu o Yuri Tomás da Costa Bruno? Não. Bem não. Ah, bom. Então a senhora foi arrolada para ser ouvida aqui no processo em que o Leandro está sendo julgado. A senhora tem que falar a verdade, não pode mentir, sob pena de ter processo. E eu passo então a palavra à defesa, que vai começar a fazer as perguntas para a senhora. Bom dia, Nicole, tudo bem? Nicole, eu gostaria que você descrevesse para nós, você falou para o doutor, que você é amiga do Leandro há algum tempo. Há quanto tempo, mais ou menos, você conhece o Leandro? A gente se conhece há uns 12 anos. Nesses 12 anos de amizade que você tem com o Leandro, por óbvio, pela idade de vocês eram
né, mais novos, quase crianças, quando vocês se conheceram. Você pode contar um pouquinho para nós, até para que os senhores jurados entendam, né, um pouco da personalidade de quem é o Leandro, de como que é o comportamento dele? O Leandro era uma pessoa muito amiga, parceira. Sempre foi assim, tranquilo, cuidadoso com a gente. E é isso, uma pessoa normal, tranquilo. A respeito, assim, do temperamento, Leandro era uma pessoa agressiva, uma pessoa brigona, que causava intriga, ou não? Era uma pessoa razoável, tranquila, que evitava confronto, alguma coisa assim? Bem tranquilo. Certo. Nesses 12 anos, por óbvio, a senhora deve ter ouvido falar muito, né, sobre a pessoa do Leandro. Tem alguma coisa a respeito dele, né, do que as pessoas falavam, que inibiam que a senhora permanecesse tendo esse tipo de relacionamento com ele, de amizade? Não, tipo, todo mundo que do nosso meio gostava dele, da minha família, sempre, nunca teve nada demais de impedir, normal. A senhora conhecendo bem a personalidade dele, né, a senhora falou que ele era uma pessoa tranquila, é óbvio que todos nós, a gente, né, tem algum tipo de reação quando nós somos contrariados, desrespeitados. Como que era o comportamento do Leandro numa situação como essa, assim? Alguém não acreditasse no que ele estava falando ou quando desrespeitassem ele de alguma forma? Ele, tipo, ficava mais na dele, mas nunca esboçou nenhuma reação de, tipo, ódio. Não que eu tivesse visto, né? Normal. Certo, então, pelo que a senhora respondeu agora, então ele era uma pessoa que evitava o confronto, né? Tinha uma briga, ele evitava para não se envolver. Isso. Em relação aos fatos que nós vamos apurar aqui hoje, a senhora sabe de alguma coisa? Não. Não? Só vi o que passou na TV mesmo. Certo. A senhora sabe me dizer, a senhora falou que tomou conhecimento dos fatos através, né, do passou nas redes sociais, na imprensa. Noticiou-se muito que o Leandro pertencia a uma facção criminosa. A senhora tem conhecimento disso? Não tinha conhecimento. Falavam também, senhora Nicole, que o Leandro era uma pessoa temida lá na região, que as pessoas tinham medo dele, que só de falar no nome dele as pessoas, né, se sentiam acuadas, ameaçadas de alguma forma. A senhora tem conhecimento disso? Não. Satisfeita, excelência. Muito obrigada, Nicole. O Ministério tem pergunta? Sim, excelência, apenas uma, pelo menos da minha parte aqui. Bom dia, Nicole, tudo bem? Nicole, você nos disse que conhece o Leandro há mais ou menos uns 12 anos, correto? Correto. Ele tem algum apelido? Cota. Sabe dizer a razão desse apelido? Não sei. A senhora disse que, em relação aos fatos que nós estamos apurando hoje aqui nesse julgamento, a senhora só teve notícia daquilo que foi colocado na imprensa, na mídia. A senhora, sendo amiga dele, a senhora não chegou a conversar com ele depois do ocorrido para saber o que aconteceu, se ele chegou a te contar, já que vocês têm uma amizade de 12 anos? Não, porque a gente estava meio que afastado essa semana, a gente tinha meio que discutido a semana e a gente não estava conversando assim, igual antes. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas. Obrigada, doutor. Eu tenho. Assistência. A senhora disse que conhece ele há 12 anos. A senhora sabe se ele já foi preso anteriormente? Que ele está preso por causa desse caso. A senhora sabe se ele já foi preso? Sim. Por qual motivo que ele foi preso? Sabe o crime que ele cometeu antes? Eu acho que foi assassinato, né? Tráfico, a senhora sabe se ele cometeu tráfico? Não. A senhora sabe se ele usava a tornozeleira quando ele estava solto, antes de matar o vítima aqui? A senhora viu ele com tornozeleira? Acho que sim. Acha ou viu? Sim, eu vi. A senhora viu ou não? Viu, então? Vi. Tem mais perguntas? O jurado tem pergunta? Pode encerrar. Próximo. Leandro Marcos Gomes Pereira foi condenado a 14 anos de prisão pela morte do lutador Paulo Henrique. A justiça entendeu que ele agiu por ciúmes e com frieza, sem chance de defesa para a vítima. O crime foi classificado como homicídio qualificado. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!